Então, a gente chegou... É o vídeo da avaliação do segundo NAP, que eles estavam perguntando informação, como é que é para fazer. E a gente começou a ver a instalação, a gente viu a instalação, até a instalação de bobalino de corte, né, galera? Foi isso? E a gente hoje vai começar a de bobalino de leite. Sério? Vocês estão vendo aí o slide já, né? Então, vamos ver um pouquinho das instalações de bobalino de leite, que aí a gente entra na aula de sanidade, ok? Então, a parte de instalação de bobalino de leite, ela já é um pouco mais específica. Eu não vou falar que é complexa, mas mais específica, né? Porque a gente já precisa de uma sala de ordenha, a gente precisa do centro de manejo, vai ter que ter um curral de manejo, vai ter que ter um bezerreiro. Então, são instalações que são mais usadas, né? O de corte animal requer menos atuação da gente diária do que na de leite. Na de leite, o manejo já é bem mais intensivo, né? Se não for intensivo, pelo menos bem mais frequente. Você tem que fazer o manejo todo dia você tem que ordenhar. Bom, vamos partir do início, né? Um animal só vai dar leite se ele parir, certo? Só se tiver bezerro. E aí, a gente vai ver toda a parte de sanidade, a parte de reprodução que afeta para que esse animal tenha sempre prenhez, né? Então, a gente está indo passo por passo. Então, uma búfala, ela tem em média 10 meses de gestação. Fica 10 meses prenha. E aí ela vai parir o bezerro. Se a gente deixar... tem muita gente entrando agora, aí eu vou autorizando a entrada aí, descosendo um pouco. Se deixar pela natureza, a búfala, ela vai parir aqui na região norte, bem no início do ano, ali. Entre fevereiro e abril é o período que mais elas parem, se for uma forma natural, tá? Mas existem formas que a gente faz para induzir, para você ter partos distribuídos ao longo do ano. Então, a gente vai falar de leite, a gente vai falar dessa parte de manejo, agora a gente só está falando da parte de instalação, tá ok? Então, essa aqui, por exemplo, é uma propriedade na Bahia, tá? Onde ele tem aqui uma pista de alimentação para os animais. Ele investiu bem na pista, não é uma coisa muito complexa, mas ele consegue manter o alimento coberto, que é muito importante. O animal não vai ingerir alimento molhado, nem fermentado, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso separar o meu bezerro da minha vaca. Se eu deixar o bezerro com a vaca, ele vai mamar esse leite o dia inteiro e no final não tem o meu produto para vender. Com quanto tempo eu vou afastar esse bezerro e por quanto tempo ao longo do dia é que vai determinar o meu manejo, né? Desde o mais extensivo ao mais intensificado. Então, eu vou, por exemplo, num sistema extensivo onde o bezerro fica no pé da vaca o dia inteiro e já no finalzinho do dia, que eles prendem bezerros assim, lote, como esse, e no dia seguinte faz uma ordenha por dia, como eu posso ter aquele sistema onde eu deixo o bezerro mamar o colostro, depois que mamou o colostro, eu já afasto o bezerro da mãe e faço toda a alimentação do bezerro de forma artificial, né? Tiro de mamadeira, tiro leite, coloco na mamadeira, ou então uso sucedâneo. Sucedâneos são alimentos que a gente compra que substituem, né? O leite do animal. E aí eu vou para um sistema mais intensivo que seria esse daí. Então, a gente tem instalações para essas diferentes situações. Então, no mínimo, eu tenho que ter um local onde eu possa prender o bezerro, né? Aí lembra que a gente falou lá na parte de ambiental que os bezerros são mais susceptíveis à questão ambiental, ao efeito climático.
E a gente vai falar agora, hoje, na parte de sanidade, que também eles são mais suscetíveis na parte de sanidade. A gente vai ver que eles também são os mais suscetíveis na parte de nutrição. Então, tem que ter bastante cuidado com isso daí. Bom, e aí eu venho para a questão de escolha de sala de ordenha, né? Que tipo de sala de ordenha eu vou optar por ter? Então, a gente tem uma variedade de tipos de sala de ordenha que se podem ser usadas, e elas vão de acordo com o bolso do produtor e também com a questão da própria matriz, né? Por exemplo, essa matriz, ela dá leite sem o bezerro ao pé, ou eu preciso do bezerro, eu preciso que o bezerro entre na sala de ordenha para estimular a descida do leite, que é o que a gente chama de apojo. Então, se eu tiver que ter o bezerro entrando na sala de ordenha, eu não tenho muita opção. Eu tenho que ter uma sala de ordenha onde tenha a entrada da matriz e a entrada do bezerro, né? Então, a gente vai mostrar algumas aqui para vocês, ó. Por exemplo, esse aqui é o tipo ala. O tipo ala, as vacas ficam uma ao lado da outra, tá vendo? E aí, esse pontinho preto é sempre o meu sistema de ordenha, né? Minha ordenhadeira, o meu balde, o meu vaqueiro, seja lá qual que eu optar. Então, aqui, esse sistema de ordenha vai ordenhar esse lado, depois ordenha esse aqui. Normalmente, a gente tem um equipamento de um lado que ele trabalha com esses animais aqui, ordenha, e aí, enquanto está ordenhando essas aqui, a gente prepara essas daqui e passa o equipamento para cá. Ou, como um sistema desse aqui, que eu tenho nas duas, né? Eu tenho o sistema de ordenha nos dois lados. Então, essas minhas ordenhadeiras só vão ordenhar as vacas que passarem desse lado. Essas aqui só vão ordenhar que passam nessa aqui. Mas, às vezes, eu tenho uma no centro que usa os dois lados. Tudo vai depender da velocidade com que você quer ordenhar, quantos animais vão entrar e do capital. Aí aqui ele tem o dobro de equipamentos que ele teria se fosse utilizar de um lado só, entendeu? Então, na sala tipo A, o animal entra, cada um entra aqui, né? E é independente, por exemplo, esse animal aqui acabou a ordenha, ele sai e aí eu posso colocar outro. Então, eu não fico na dependência de todos os animais terminarem a ordenha para sair todos e repor um novo lote. Então, o ala tem essa vantagem. O tipo espinha de peixe, que é esse daqui, é um dos que é bastante escolhido, porque é um que precisa de menos espaço, né? Eu consigo colocar mais animais e menos espaço. Mas aqui, por exemplo, eu já não consigo colocar bezerro. Aqui eu consigo colocar bezerro, né? O bezerro pode mamar para cá por trás e aqui eu amarro depois o animal. Aqui eu já não consigo. O bezerro não consegue ter acesso ao animal. Mas na espinha de peixe é assim, ó. Entram todos os animais, aí cada um entra na sua respectiva baia, né? E aí tem a ordenha, só que elas entram juntas e saem juntas. Então, se esse animal acabar primeiro, ele tem que esperar todos terminar de ordenhar para depois sair, tá? E aí, tem o equipamento aqui, ele ordenha de lá, ordenha de cá, ou ele pode ter duas linhas de equipamento ou só uma linha. Vai também do bolso da pessoa, né? Aqui nessa foto eu tenho duas linhas de equipamento, como se tivesse dois pontinhos, um pontinho preto lá e outro colante de pontinho preto aqui. A tipo passagem, ela é a mais usada para quem trabalha com bezerro ao pé, que é esse sistema aqui, né? Então, entra um animal atrás do outro, e bem aqui do lado eu tenho a área onde vai entrar o bezerro, depois que ele der o estímulo na vaca, né? Depois que ele fizer o apojo, você pega e prende esse bezerro e amarra aqui do lado, tá? Então, fica um atrás do outro, é o tipo passagem. O tipo paralelo, aí tá vendo, o tipo passagem tá aqui o sistema, ó, de ordenha, eu ordenho esse animal, ordenho de lá. Também, esse animal só vai sair quando os da frente terminarem, né? Então, entra um lote, depois outro lote, não é individual. Paralela, ao invés dele ficar de lado um para o outro, ela vai ficar de costas um para o outro, tá vendo? Então, paralela também. Também entra esse animal aqui, sai também todo mundo junto. Só sai quando o outro sai. As salas de ordenha, elas podem ser simples, elas podem ser sofisticadas, elas não precisam ter uma grande... não requerem que sejam muito sofisticadas, mas quanto mais sofisticadas elas forem, mais rápido é o seu processo, mais animais você consegue ordenhar por hora,
E aí você consegue maximizar a quantidade de mão de obra, de espaço, animais. Então, tudo vai depender de quantos animais você tem, quantas pessoas você tem para ordenhar. E aí a ordenhadeira, na verdade, vem para maximizar essa atividade, né? Então, por exemplo, lá em bovinocultura leiteira, como uma fazenda como a Grindos, por exemplo, que fica no interior de São Paulo, ele é um lugar que funciona, ordenha mecânica 24 horas. 24 horas ele está ordenhando. Ele tem 3 equipes de ordenhadores que eles vão se revezando e passam absolutamente 24 horas ordenhando alimentos. Então, ok? Daí, dúvida em sala de ordenho? Aí a gente vem, por exemplo, essa instalação agora, é uma instalação chamada Compost Barn, que está sendo um tipo de instalação que está sendo desejada. Deixa eu ver se tem mais fotos. Tanto a pecuária leiteira, para Pubalino, a gente tem 2 no Brasil só. O que eles fazem? É um freestyle, né? O animal fica solto, mas ao mesmo tempo, são 2 produtos que esse produtor vende aqui, né? O leite do animal e a cama. Tá? Por isso que é compost barn. Então, ele aproveita enquanto os animais estão ali para fazer a compostagem. Então, fica essa cama, uma cama normalmente de serragem, né? E aí o animal vai defecar, e aí toda vez que o animal sair para ordenhar, ele vem com equipamento e revira esse piso, né? E fica revirando e fica aí por meses até que essa compostagem esteja pronta. Tem esses ventiladores, tá vendo? Olha, que fica aqui impedindo que tenha esse processo fermentativo que venha prejudicar, por exemplo, o casco do animal, a pelagem. Então, o compost barn que estava em construção lá em São Paulo, aí ele estava enfileirando aqui a madeira para poder ele encher até o 3º tijolinho aqui, ó, de serragem, todo esse pedaço aqui. E aqui o equipamento que vai revirar, ó, chegaram os ventiladores. E esse aqui é um escovão, gente, que é bem interessante, né? O animal, está comprovado que quando o animal pode se coçar, ele melhora a produção leiteira, mesmo que seja pequeno, pouco. Porque imagina, o animal está coçando, mas ele não consegue se coçar, né? Então, pode ser sofisticado aqui como os escovões. Tem gente que coloca, por exemplo, tipo uns troncos assim, no meio do curral, com alguma coisa que o animal possa se coçar, alguma coisa que não quebre, né? Serve do mesmo jeito, não precisa ser sofisticado. Esse aqui é sofisticado. Então, o banho, como a gente mostrou aquela aspersão, ela ajuda na produção de leite. O escovar o animal também é melhor na produção de leite. Isso quando você já venceu a exigência nutricional, a genética, você já venceu a sanidade, né? Isso aí é o teu plus. Não é isso que vai fazer um animal ruim dar leite. É um animal bom, que já está dando bem leite, você vai entrar com esses recursos para dar uma melhorada, tá? E aí o animal fica nessa parte aqui, ele fica nessa parte, né? E tem a pista de alimentação, onde passa aqui e distribui a comida. Olha a entrada dos animais. Foi o primeiro dia que eles entraram, né? A alegria dos animais entrando pela primeira vez no Compost Barn. É. Amigas, olha isso, amigas. É o shopping. Shopping, amigas. Adoraram, né? Olha aqui, tá vendo o escovão? Olha. Tem uma fila ali querendo entrar, mas a outra não. Já sai daí que esse escovão é meu. Todo mundo quer, ó. Sabe que ela quer só na massagem. Gente, eu vou contar para vocês que eu fui numa feira agropecuária. Numa feira agropecuária. E eu resolvi ver como é que era esse escovão. Gente, quase que eu arranco a minha costa. Só eu meu pai pensar que eu ia aguentar.
Cadê que o animal sai lá? Tá vendo? Aí você põe na piscina de alimentação a comida, tá sombreado, tem ventilador. Quem quer ficar lá fica, quem quer vir, vem. Vira uma baia aqui no meio? Aí aqui é o seguinte, você não pode errar, né, gente? Porque o animal não tem opção de pegar a comida e escolher. Aqui é triturar e dar para o animal. Então, você não pode errar no manejo da comida, você não pode errar no planejamento. Oi? Ai, gente, peraí. Cadê? Eu não coloquei o bezerrinho. Peraí. Não sei, mas eu tenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês alguns bezerreiros. Alguns exemplos de bezerreiros. Aqui. Olha, esse aqui é um bezerreiro coletivo, tá vendo? Esse é o interior de São Paulo. Sem muita estrutura, sem muita... Deixa eu mostrar um outro. Esse aqui, ele tem... Ó, ele tem o bezerreiro coletivo, quando eles já estão um pouquinho maiores, estão vendo? Eu ia minha água, não posso ver água por... E aí ele tem... e depois ele tem os individuais, as gaiolas quando eles são menores, tá vendo? Aí ele coloca no individual. Eu de São Paulo também. Aí, normalmente você dá para o animal, você vai dando o leite, né? Que você tira do animal, ou um sucedâneo para substituir. E aí sempre entra com ração, água, alguns entram já com o feno, né? Depois, quando vai ficando maiorzinho, ele leva para o coletivo, coloca no coletivo. Ele é pequenininho, logo nos primeiros dias ele deixa no individual. Olha esse aqui. Esse aqui me deu um pouco de dó, sabe? Porque ele protege, também é uma região que fica fria, né? Então ele coloca ripado, concreto. Mas é tudo fechado. Curiosinho. Mas sei lá, tá ok. Professora, Oi. quantas vezes ao dia eles dão a mamadeirazinha quando eles ficam no bezerreiro? Aumente 2 vezes por dia. Tá vendo? Esse aqui é individual. Mas não é muito pouco, 2 vezes ao dia? Você pode fracionar a dieta de um animal quantas vezes você desejar, tá? O mínimo que a gente coloca é 2, porque depois você começa a aumentar o seu manejo, tá? E aí o vaqueiro tá lá alimentando o bezerro, mas não tá cuidando do seu animal que tá lá no campo. Então você tem que pensar nessa situação daí. E também você tirou o leite, normalmente é depois da ordenha, né? O leite ele vai azedar em 2 horas. Então, se eu for fazer uma suplementação com mais vezes, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar na geladeira esse leite, eu vou congelar, vou descongelar. Então, você tem que pensar no seu manejo. Dá para fazer mais vezes, mas aí você aumenta o seu manejo. E, professora, como é que funciona aquele banco de colostro? É congelado?
banco de colostro ele é congelado, tá? Sabe que é uma outra alternativa interessante também? É a silagem de colostro. Acho uma solução bem interessante. O que é o banco de colostro? A vaca, ela vai dar colostro, normalmente, uma búfala, uns 6 dias, mais ou menos. Depois ela fica 100% leite, tá? Nesse período, o mais importante para o bezerro é as primeiras 12 horas. Eu posso pegar o excedente e congelar e guardar. Eu posso fazer isso daí. Na hora que eu for dar para o animal, eu não posso ferver, tá? A temperatura não pode ser muito elevada para não desnaturar a proteína que eu desejo. Aí depois você descongela em banho-maria e dá para o animal. Dá numa temperatura mais ou menos de 39 graus, ok? A silagem de colostro, ela é feita em garrafas PET. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver uma pessoa que criou uma silagem de colostro. E é como se fosse uma coalhada, sabe? Mas que ainda, assim, é boa para o animal. E é interessante que te dispensa dessa situação do congelamento, descongelamento, de perder a proteína. Aí essa aqui é uma fazenda interior de São Paulo também que eu achei legal, porque olha, ele pegou, tá vendo que ele fez umas telhas aqui, ó. Não sei se isso é vidro ou se é plástico, para aproveitar, melhorar a iluminação, aproveitar a iluminação do dia. Achei legal. Cada um tem uma ideia legal, né? E, professora, na UFRA é feito isso? A separação dos bezerrinhos? Olha como os bichinhos são carinhosos, gente. Nunca me viu na vida. Olha, até onde eu sei, não está sendo feito. Já teve uma época que foi feito, inclusive a UFRA tinha os bezerreiros, né? Tem o curral e tinha os bezerreiros. Mas até a última vez que eu vi, que eu soube, os búfalos estavam sendo criados, os bezerros junto com as mães, em sistema extensivo. Porque não estava sendo ordenhado, né? Os animais não estavam sendo ordenhados. Mas eu não sei como é que está agora. E professora, e assim, o bezerro nasceu, aí ele fica no pé da mãe. Quanto tempo demora para eles separarem os dois para começar a fazer a ordenha? Da feita que o animal parir, ela tem que ser ordenhada a partir quanto antes, tá? Esse bezerro, ele tem que mamar o colosso, tem que levantar e mamar no teto da vaca em até 12 horas. Se ele não conseguir, normalmente ele nasce, já levanta e mama de imediato, tá? Se ele não fizer isso, você tem que intervir, tirar e dar na mamadeira, tá? Normalmente a gente não tem que fazer muita coisa, não, a própria natureza faz. A não ser que seja um sistema ultra intensivo. Mas, se esse animal ficar com a mãe mais do que o primeiro dia, então normalmente eles deixam só mamar o colostro e já afastam da mãe. Vai pegar um apego da mãe pelo bezerro e do bezerro pela mãe, de tal forma que a mãe não vai mais conseguir dar o leite sem o bezerro ao pé. Então, normalmente já se separa logo ao nascer. Ela só fica com a mãe no primeiro dia, desses sistemas mais intensivos, tá? No mais extensivo, fica com a mãe metade do dia, no final da tarde eles prendem a mãe, mas aí você tem menos leite para vender. Olha aí o feno. Então, aqui você já começa a entrar com feno. Então, o segredo dentro do manejo do bezerro é você trabalhar com esse bezerro para ele começar a ruminar o mais rápido possível. O que quer dizer isso daí? O ruminante, ele tem o sistema dele, o trato intestinal, ele tem o estômago dividido em 4 compartimentos, o rumen, o retículo, a mase e o abomase, né? Mas ele não nasce com o rumen a sua capacidade máxima, ele nasce involuído, ele vai evoluir conforme o tempo. Então, ao nascer, o bezerrinho, ele ainda está se comportando como um monogástrico, como se fosse a gente. Tá? Ele ainda não tem a capacidade de comer capim e quebrar essas fibras, porque ele ainda não tem os micro-organismos. Na verdade, não é a vaca, não é o boi que quebra a celulose, né? Quem quebra é o micro-organismo que está dentro do rumen. Você tem que desenvolver essa câmara ainda fermentativa.
Então, quanto mais cedo ele começar a ruminar, quanto mais cedo ele começar a ter essa capacidade, melhor. Porque vai ficar menos dependente da suplementação que a gente vai ter que fazer. Então, aí vai um dos sucessos na parte de suplementação. É bem interessante porque você tem diferentes sistemas. Esse aqui já não é bezerro, tá? Perdão, esse aqui já é animal maior, é garrotinho. Isso aqui lá no IZE, Instituto de Zootecnia, apto. Mata. Bezerrinho. Tem bezerrinhos muito fofinhos nesse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Olha, gente. Me fala se esse bichinho não é. Eles não são dóceis demais. Vamos lá. Como vocês viram, tem diferentes sistemas, né? Então, além disso, a gente vai precisar ainda para trabalhar com o animal tronco, né? O tronco de contenção, ou brete de contenção, isso vai do regionalismo. Você pode ter troncos mais simples, outros mais sofisticados. Quanto mais portinha a janelinha tiver para ti, tá vendo que vocês conseguem perceber que tem várias. Tá falando isso aqui, gente, né? Não é fechadura, uma alavancazinha, né? E aí eu abro, baixo essa porteira, então eu posso acessar o animal de diferentes ângulos, me protegendo para não levar um coice. Então, quanto mais portinha, mais gaveta tiver, mais caro vai ser o tronco. Esse aqui é um tronco normal, um tronco de proteção, que pode ser usado para pesagem digital, né? Então, aqui é uma balança digital. Você pega essas barras azuis, ó, acopla aqui embaixo e aí pesa o animal aqui individual e registra na balança. Se o animal tiver identificado por chip eletrônico e aqui tiver uma antena, não precisa nem digitar o número dos animais, ele mesmo capta o número do animal e joga para cá. Se estiver ligado na internet, depois você consegue passar esse peso para as outras pessoas. A balança digital, tanque, expansão, perdão, tanque de expansão já. Um tanque bebedouro eu achei bem interessante, né? Porque você não pode ficar sem água numa propriedade, né? O animal sente mais sede do que fome. Esse aqui, o que o produtor fez? Ele colocou uma caixa d'água e aqui já ficou bebedouro. Então, se faltar luz, se eu der algum problema na minha caixa d'água, na minha bomba, eu tenho água para 3 dias. Então, tem um nível, né, de água aqui, e conforme o animal vai bebendo, ele vai reabastecendo. A gente comentou sobre a importância do apartadouro, né, na aula passada, ó, um apartadouro. Na verdade, são várias porteiras, cada indo com um piquete. Tem o curral, tem curral que você consegue trabalhar por cima. Então, não existe um modelo único, né? Mas, basicamente, você tem uma área onde você vai poder trabalhar e você tem aqui as áreas onde vão ficar os animais, as divisórias, né? Curral. Esse aqui que é o curral chamado de doma racional, onde o animal consegue enxergar tudo que está ao redor, então ele fica mais tranquilo. E tudo que é feito, ele manejo, né? Todo o manejo dele, para entrar no tronco, tudo é sempre feito em curva. Ele nunca está em linha reta, que é para ele não ficar muito ansioso com o que vem pela frente. Vou botar um vídeo. Fiquei entrando, né? Tentando mostrar para vocês a entrada para entrar no curral, no sistema desse de doma racional. O animal vem enxergando o que tem no lado, depois ele vai entrar. Já é diferente, já não é aquela pista que a gente viu lá, né? Ele é todo em círculo. Que é a fazenda lá do arroz acostumado. Arrozal aqui atrás.
E esse tronco aqui é o pneumático, que já tem, ó, tá vendo? E hoje já tem o hidráulico, tá? Esse é o pneumático e tem o hidráulico. O pneumático, sabe aquele barulho quando você entra no caminhão, no ônibus, que faz tchum, sei lá, tchum, sei lá, como se fosse um ar assim soltando, né? Esse é o pneumático. Então aqui o vaqueiro nem vai se cansar abrindo e fechando a porteira, não. É tudo na alavanquinha. Vocês estavam me ouvindo? Eu coloquei no mudo. Esse é o pneumático. É o tronco. Incrível, né? Ele vai apertando e vai abrindo o coxo. Abrindo as... Ó. Que legal, né? E agora tem o hidráulico. Deixa eu ver para vocês verem o hidráulico. Hidráulico ainda eu vi lá nessa feira agropecuária. Inovação, eficiência. Com seu design inteligente, o Megatron, tronco hidráulico da Coima, proporciona conforto e segurança no manejo, aumentando a produtividade. Conheça todos os detalhes do Megatron. Projeto modular. O Megatron atende à necessidade de cada cliente, do pequeno produtor ao grande confinador, que pode adquirir inicialmente o módulo central e posteriormente demais módulos. Controle móvel. Design ergonômico com teclas intuitivas que facilitam a operação, garantindo liberdade de movimento ao operador e possibilitando que uma só pessoa faça a contenção e o manejo do animal. Eficiência. Tronco mais rápido, robusto e econômico do mercado, com o motor mais silencioso da categoria, evitando estresse ao animal. Portões de entrada e saída, dispostos na parte dianteira e traseira, permitem abertura e fechamento rápido e preciso. Janelas de acesso. Janelas laterais que permitem diversas combinações de abertura e acesso específico à área desejada do animal em cada operação. Área de vacinação. Possibilita a aplicação da vacina na área correta do corpo do animal, otimizando a dose do medicamento e evitando abscessos. Válvula eletrohidráulica. Permite a automação do tronco e apartadores, viabilizando o sistema de proteção ao operador. Sistema de proteção para operador. Sensores que impedem o acionamento do tronco durante a abertura das cabines dianteira e traseira, evitando possíveis acidentes. Piso anti-estresse. Assoalho emborrachado para proporcionar mais conforto e menos estresse ao animal. Painel de imobilização. Design ergonômico exclusivo em formato de pinça com pistões protegidos de resíduos. Imobilização através de configuração rápida para animais de qualquer porte. Laterais com paredes revestidas por almofadas de espumas de alta densidade e borrachas resistentes, protegendo a carcaça do animal e aumentando a rentabilidade do produtor. Pescoceira paralela angular. Acompanhe o movimento do animal, evitando imobilização. Deu para ter uma ideia legal. Quantos milhões, professora? Já ia perguntar, imagina o preço desse aí. Não, Ele imagina a manutenção dele, caso dê algum defeito também. Não, imagina o pico de energia lá no Marajó.
Pois é. Mas, ó, o mais rústico, ele realmente causa muito estresse no animal, né? É complicado. Causa muito estresse no animal e quem está trabalhando, e atrasa, né? Atrasa o teu manejo. Então, assim, tudo que você for fazer dentro do curral, você quer fazer o mais rápido possível. Então, aquilo que eu falei do apartadouro, parece pouco, mas se eu não tiver como trabalhar com 3, 4, 5 lotes, se eu for trabalhar, por exemplo, tem fazenda que 600 animais vai passar uma semana para vacinar, tem fazenda que vai fazer 600 animais num dia. Tem fazenda que trabalha com 4.000, vacinava 4.000 no dia. Tudo vai depender da facilidade que você tem que manejar com os animais ali. E aí você pode pensar pouco, mas você tem que trazer animal para vir vacinar 2 vezes por ano. Aí tem a vermifugação, aí fora os outros controles que você tem que fazer. Então, você tem que facilitar teu manejo, né? Esse tronco, ele deve estar em torno de uns 100 mil reais, por aí. Mas, como tudo mudou de preço agora, né, gente, por causa depois da pandemia, faltou peça, produziu menos, então eu não sei dizer para vocês quanto tá, não. Mas a última vez que eu vi estava em torno disso, foi antes da pandemia, um pouco antes. Então, aí então, tem mais alguns equipamentos, né, de apoio. Então, se você vai trabalhar com ordenha mecânica, você tem aí o motor, a bomba, o potenciômetro. Tem o equipamento de limpeza, né? Então, se você trabalhar com uma sala de ordenha daquela montada, de linha, você aciona ela ao contrário e ela faz a retrolavagem. Mas existem ordenhas ao balde, ordenha mecânica de balde, usa esse balde aqui. E aí não tem como fazer essa lavagem. Aí você precisa comprar a bomba de limpeza, tá? E aí, algum materialzinho de apoio, né? Se você vai trabalhar com leite, você precisa saber como é que está a qualidade do seu leite, então você nunca pode deixar de ter essas canecas, a caneca de pré-dipping e de pós-dipping, quando a gente for falar de manejo, a gente vai ver isso direitinho. Então, no pré-dipping, o que eu faço? Eu tenho uma solução antisséptica aqui embaixo, normalmente é o iodo, né? Eu aperto no pré-dipping, essa solução vem aqui para cima, e eu faço a imersão do teto da vaca, aí por alguns segundos. A diferença do caneco, antes da ordenha, tá? Pré-dip. Aí depois eu vou fazer o teste da caneca de fundo preto, que pode ser telada ou não, assim, ó. E aí, tá vendo aqui é um leite que não tem mastite, aqui é um leite que tem mastite, estão vendo? Como se fosse uma nata aqui no meio. E aí eu vou ordenhar animal, depois que eu ordenho animal, eu tenho a caneca do pós-dip. Diferença que é a mesma coisa. A diferença da caneca do pré-dip e do pós-dip é que quando eu aperto a solução do pré-dip, a solução vem para cá e ela não retorna. Como eu ainda não tenho certeza, eu ainda não fiz o teste da mastite, eu ainda não sei se o animal tem mastite, eu não reutilizo a solução. Do pós-dipping, eu já sei que o animal... Pós-dipping é depois da ordenha, acabou de ordenhar, eu mergulho também, faço a asepsia do teto da vaca, porque ela vai ser solta para o meio ambiente, então ela vai deitar, né, no meio ambiente, com fezes, com urina, então para tentar evitar a entrada de patógenos, de sujidades depois da ordenha. Então também eu faço essa imersão do teto aqui. E a do pós-dip, como eu já fiz o teste da mastite, eu aperto, a solução sobe e ela desce, tá? Eu reaproveito aquela solução. Para a refrigeração do leite, a nossa legislação, ela só é específica para leite de vaca, tá? Não existe a legislação para búfala, mas é eficiente. Então, antigamente a gente refrigerava leite nesses refrigeradores, né? Tipo um freezer. É um freezer que ele inverte, ele pode ser freezer ou geladeira. Eu colocava uma lâmina de água e deixava aqui os tamboretes de plástico dentro com leite. Aí o Ministério da Agricultura aboliu esse tipo de refrigeração de leite para leite bovino e não tem legislação para búfalo, tá? E adotou o tanque de expansão, que é esse aqui, ele fica a 4 graus e tem uma pazinha que fica misturando o leite lá dentro, tá? Então, hoje, as fazendas leiteiras de búfalo todas têm tanque de expansão. E o leite fica aqui, ele vai ficar refrigerado a 4 graus e ele pode ficar aqui até o leite do dia seguinte, né? Então, você pode ficar até aí por 24 horas. A trabalho, então, você tem as carroças, você tem aí o equipamento dele para selar o animal.
A reprodução, a gente tem uma série de material de apoio. Isso aqui é gente, é só uma visão do que a gente usa no manejo, tá? A gente vai ter as aulas de manejo. Então, aqui, ó, é o que a gente chama de... Nossa, buçal. É o buçal marcador. A gente coloca, tá vendo? Ele é de couro, coloca aqui na cabeça do touro, e aí, quando o animal vai montar, isso é quando vai fazer reprodução, monta natural, não vai usar nenhuma biotécnica reprodutiva, usa para identificar o dia que o touro montou a vaca. Ou eu posso usar no touro para identificar o dia que o touro montou na vaca. Se eu tiver se eu tiver mais de um touro, eu posso, para cada touro, ter uma cor de tinta. Então, eu sei que dia e qual touro montou a vaca, para poder ter essas informações. Ou eu posso usar, ele é mais usado, o buçal, para rufião, né? Para colocar no macho, para identificar que aquela fêmea está no cio. Aí o rufião, ele não pode reproduzir, né? Ele não é castrado por incisão, quer dizer, ele não perdeu o testículo dele, logo ele ainda tem a libido, ele só não consegue ejacular o espermatozoide na fêmea. Seja porque foi feita, tipo uma vasectomia, né, que é a corta da cauda do epidídimo, ou de repente o desvio lateral do sêmen, alguma coisa foi feita para que ele não ejacule. E aí ele vai sentir a atração, vai identificar, vai montar a vaca, e aí na altura aqui, quando ele montar, mais ou menos nessa altura aqui, vai ficar manchado com a tinta que eu vou colocar aqui. O búfalo é um bicho meio presepeiro, sabe? É gaiato todo. Aí eu lembro que o dia que eu coloquei o buçal marcador, eu coloquei uma tinta vermelha nos animais. Mas, assim, questão de 10 minutos, estava todo mundo marcado na boca, como se eu tivesse passado batom. Elas adoraram, na verdade. Então, fica atento, que só vai estar manchado mesmo, se for numa altura que der a entender que esse animal montou, né? Montou na fêmea, então vai estar mais ou menos nessa altura, que é um macho, mas só para vocês terem uma ideia. Então, o que eu faço? Eu pego um óleo e uma tinta xadrez, né? Mistura e abastece e deixa a tinta. Não vai botar uma tinta preta, que não vai dar para enxergar, né? E aí, mais algum material de apoio à reprodução? Isso aqui é o meu botijão para sêmen. Aqui dentro eu coloco nitrogênio líquido, tá? Esse botijão nunca pode baixar de 15 centímetros de nitrogênio líquido, ou senão os espermatozoides vão morrer, né? A dose de sêmen vai ficar perdida. Aqui eu posso ter uma infinidade, cada um tem o seu limite de sêmen que pode ter aí dentro. E tem todo um cuidado para manusear, normalmente a gente segura os dois lados para não bater, para não ter problema de vazamento. E você só pode pensar em trabalhar com algum tipo de biotécnica reprodutiva em lugar que você já resolveu o problema de sanidade, de nutrição desse animal, você pode até fazer, sabe? Como muito fazendeiro faz para dizer que faz, mas aí o teu índice vai ser muito baixo, né? Se não resolver o problema básico, o problema vai ser, teu índice. Conheço muita gente que vai fazer filho, está recebendo, o cara está pagando, vai. Mas ele tem 30%, 40% só de preço positivo. Por quê? Porque os animais não estavam com score corporal, não estavam condição corporal de receber aquela preença. Então, não conseguiu manter a gestação. Tá? Muito cuidado, porque a gente tem poucas máquinas que vendem nitrogênio líquido no estado. Então, se for trabalhar com inseminação artificial, alguma coisa, tem que pensar bem na logística para não ficar sem o nitrogênio líquido, tá? Se ficar sem nitrogênio líquido, pode morrer. Pode morrer todos os futuros bezerrinhos ali, né? Porque a temperatura vai aumentar e aí você não consegue manter viva aquelas doses. Aqui é ultrassom. Saudade de uma aula prática, né, gente? E aqui toda a parte de hormônio e implantes que são usados para inseminação artificial em tempo fixo.
Foi um implante. Esse implante vai ficar dentro da vaca, tá? Essa parte branca fica dentro da vaca por alguns dias, depois retira. E de instalação é isso. Dúvidas? Podemos passar para a sanidade? Dúvidas e instalações? Vou começar a sanidade, tá bom? Bom, por que eu faço o manejo sanitário, então, de bubalinhos, né? A gente tem que se preocupar com várias etapas preventivas. A gente tem doenças a serem erradicadas, a gente tem medidas profiláticas, medidas de manutenção, cronogramas que tem que ser colocados dentro de uma fazenda, vacinas. Então, toda essa parte a gente tem que incluir dentro do manejo sanitário, né? Então, olha só, quando a gente fala em produção animal, a gente pensa logo que em raça, em melhoramento, em biotécnica reprodutiva, mas a base dessa pirâmide é a sanidade. Então, do que me adianta pegar um rebanho que está doente, que está com algum tipo de doença, com algum tipo de zoonose? O que é uma zoonose? Uma doença que passa do animal para o ser humano, que é o perigosíssimo. A gente não deve comer carne e leite, queijo, nada que não tenha passado por como é que eu posso fazer? Alta temperatura, né? Se possível, pasteurização, alta temperatura e baixa temperatura, com risco. A pessoa fala, eu compro queijo desse lugar direto, nunca tive uma diarreia. Diarreia é até um problema menor. O perigo é você pegar uma zoonose, pegar uma tuberculose, pegar uma leptospirose, pegar uma brucelose, entendeu? E assim por diante. Então, tem algumas dessas doenças que elas são fatais, né? E é sempre bom você entrar logo com essas medidas sanitárias, porque se eu tiver um animal doente, é uma coisa. Agora, se eu tiver um rebanho inteiro doente, e se eu tiver uma doença que possa aí passar, temos doenças que são sexualmente transmissíveis no reino animal, e possa ser disseminada, então daqui a pouco fica muito mais difícil controlar, tá? A gente não deve trabalhar com seleção de animais doentes, manter animais doentes, que eu quero dizer, né? A gente deve sim fazer a seleção e hoje tirar ou os tratar, dependendo da situação, do que é, se dá para controlar. Então, qual a importância de eu fazer esse manejo? Então, a primeira coisa, eu quero ter uma menor taxa de mortalidade na minha fazenda. Veja bem, a vaca passou 10 meses gestante, depois amamentando o bezerro, depois ele cresce, e quando vai lá na frente, que é para começar a lucrar com esse animal, porque já se passou tanto tempo, vai embora. Então, qualquer morte dentro da pecuária é um prejuízo muito grande. Também quero uma maior taxa de crescimento, eu quero um melhor índice de conversão alimentar, então eu quero que esse animal coma menos e produza mais. Eu quero que ele coma bastante o tempo todo, entendeu? O que eu quero falar de conversão alimentar é o seguinte, eu quero que o máximo disso se transforme em ganho de peso ou produção de leite. Então, quanto menos quilos de comida ele consumir para produzir mais quilo de leite ou quilo de ganho de peso, mais eficiente está o meu sistema. E a sanidade interfere também nessa questão na conversão alimentar, tá? Também vai afetar na maior produtividade e você, no final, vai ter produtos de melhor qualidade, né? Então, cabe ao técnico implantar programas preventivos e sempre a prevenção vai ser melhor. Tem acreditado que prevenir é melhor do que remediar? Na pecuária, mais ainda, tá? Sempre vai ser mais barato, mais eficiente prevenir. Então, sempre que for possível, é melhor usar um vermífugo, é melhor fazer uma vacina, é melhor fazer uma seleção, do que depois esse animal tá doente e ter que tratar. Vai sair infinitamente mais caro e pode até ser que o animal não recupere. Às vezes você trata o animal, ele não recupera, ou ele recupera, mas não acompanha o resto do rebanho, ele fica para trás, que a gente diz, tá? Então, vai caber ao técnico
definir e dimensionar o sistema de produção, vai caber ao técnico prover as instalações adequadas, né, determinar quais são, ajustar as que estão lá, corrigir, de forma que você maximize. A gente já sabe algumas demandas do animal, algumas necessidades do búfalo, a gente já sabe algumas exigências que o animal tem. Então, eu tenho que prover as instalações adequadas. Eu sei que eu tenho que prover bastante bebedouro, água de qualidade, sombreamento, pasto de qualidade, cerca de qualidade, porque senão o animal vai fugir, né? E esse tópico aqui é bastante interessante. Olha, você tem uma mão de obra capacitada e estimulada. Quem for fazer pecuária sustentável comigo, vai ver que eu trabalho uma aula inteira só sobre essa questão daí. Mas assim, dentro do campo, vocês podem ser o melhor engenheiro agrônomo da atualidade ou de todos os tempos. Mas quem vai executar ali é o seu colaborador, né? Ou é o agricultor, ou é o vaqueiro, depende do que você for trabalhar. E você precisa estabelecer um vínculo com essa pessoa que vai trabalhar contigo de parceria. Não pode ser uma coisa muito íntima, de modo que você perca a sua... como é que eu posso falar assim? A sua voz, né? Para que a pessoa no final não escute, não execute como você quer. E também não pode ser muito distante, de forma que a pessoa não jogue com você, né? Não jogue para ganhar. Às vezes até ao contrário, né? A pessoa vai lá e te sabote para chegar para o dono da fazenda e falar, eu fiz o que o doutor mandou aí, ó o que deu. Deu tudo errado. Então, você tem que saber lidar com isso daí. Eu sempre falo para as meninas, sabe, que essa é uma profissão, a profissão que a gente escolheu, ela requer um cuidado especial, né? Porque às vezes a gente vai estar no campo com uma pessoa que ou está com canivete, ou está com um terçado, né? Alguma coisa assim, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação, desde a nossa postura, a forma como a gente vai se vestir, para a gente se proteger. É por proteção, tá, meninas? Eu sempre falo, nunca, jamais roupa decotada, maquiagem forte, batom forte, brincão, não aconselho. Isso daí você usa, não é no seu trabalho, né? Você usa isso daí na sua hora de lazer, na sua vida pessoal. Se protejam, tá? Se protejam. Camisa de botão, camisa polo, botina. A fazenda que eu dava aula prática até recente, não sei como vai ficar agora depois do Covid, essa fazenda é da família do meu ex-marido, né? Então, quando a gente estava casada, a gente ia para lá, por exemplo, meus filhos para usar piscina, para ir garapé, para fazer churrasco, quando não estava em aula prática. Então, eu nunca deixei esses funcionários me verem de maiô, de biquíni. Então, eu separava as coisas, entendeu? Porque eu sabia que depois eu ia voltar em aula prática. Então, eu entrava na água com eles de roupa, short, camiseta, para vocês terem uma ideia de como você tem que saber a sua postura, né? Então, em relação à mão de obra, as pessoas associam que o que vai estimular a sua mão de obra é dinheiro. E óbvio que dinheiro estimula, né? Lógico que se você souber que você vai trabalhar para ganhar um pouco mais, você tem essa... Desculpa. Desculpa. Você tem essa estimulada. Mas o dinheiro não é tudo na vida, né? Então, o ambiente de trabalho também conta muito. Então, tem gente que prefere trabalhar, mesmo que seja para ganhar um pouco menos, mas num lugar onde a pessoa se sinta bem, se sinta valorizado. Então, saber valorizar a mão de obra é bastante interessante. Como é que eu posso valorizar isso? Aí você vai enxergar a demanda daquela propriedade, né? Então, sei lá, vai ser botar uma internet, vai ser levar um dentista para olhar os dentes desse pessoal, vai ser fazer curso. Normalmente, eles gostam de fazer curso. Então, pagam um curso fora para ele fazer um curso fora. Só que às vezes você capacita muito a tua mão de obra, e quando a tua mão de obra está no ponto, vem outro
paga R$ 100, R$ 200 a mais e te tira da fazenda. Então, por isso que você tem que saber trabalhar com mão de obra, saber capacitar, saber estimular, saber respeitar, porque senão você perde aquele animal, aquele animal lá que você tem na fazenda já está acostumado com aquele vaqueiro, e aí depois ele vai ter que se acostumar com outro vaqueiro. Isso tudo afeta lá na produção de leite, tá? E cada vez menos as pessoas estão querendo ser vaqueiras, então tá difícil encontrar pessoas de qualidade, tá bem complicado, né? Os filhos dos vaqueiros hoje estão indo para a cidade, estão tendo profissões diferentes dos pais. E também, quando você tem um sistema de sanidade bem planejado, isso te ajuda a tomar decisões tanto administrativas quanto financeiras. Eu vou ter que vender animal, não vou ter que vender animal, vou ter que comprar alguma coisa. Aí você tem bastante domínio desse assunto, bastante informação, você faz um bom manejo. Então, vamos ver um pouquinho aqui as doenças que nós temos, né, gente? Em bezerro, parasitárias, infecciosas e carenciais. Vou ver um pouquinho de cada um. Dúvida? Posso ir seguindo? Todo mundo ouvindo? Aqui. Então, vamos começar com a doença de bezerro. Os bezerros são os que têm maior índice de mortalidade, tá, gente? E normalmente acontece quando eles estão nos primeiros meses de vida. Eles são os mais susceptíveis. Para vocês terem uma ideia, quando é rebanho leiteiro, 70% da morte acontece aqui, quando o animal ainda está mamando, lactente. Por que isso? Isso acontece assim, porque o bezerro, seja bovino ou bobalino, ele nasce desprovido de resistência orgânica. O que isso quer dizer? Quer dizer que pelo cordão umbilical, a mãe desse bezerro não passa nada de imunidade para o bezerro. Ele nasce zerado de imunidade, ele nasce desprovido de resistência orgânica. Por isso ele precisa mamar o colostro de imediato. Ele vai pegar essa imunidade através das imunoglobulinas presentes no colostro, tá? Então por isso que esse bezerro tem que mamar o mais rápido possível. O colostro, ele vai mudando de composição. Lentamente ele vai deixando de ser colostro para ser leite. No bobalino, perdão, normalmente dura aí 5, 6 dias esse período do colostro. Mas o colostro de maior interesse para a gente é o que acontece nas primeiras horas, onde tem o máximo imunoglobulina para passar para o animal, tá? Depois vai mudando essa composição e lentamente ele vai deixando de ser colostro para ser leite. Então, depois de 12 horas, a composição já não é tão boa quanto, por exemplo, na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora. Então, vamos ver algumas dessas doenças que mais acometem, tá? No bezerro, principalmente, são parasitas. Então, nós temos aqui a estrongiloidose, que é um nematóide, Strongyloides papilosus, ele afeta o intestino delgado do bezerro. O que acontece de sintoma? Vai dar uma diarreia. Normalmente, o problema no bezerro é diarreia. Aí você tem que olhar o que está acontecendo com a diarreia, se ela é fétida, se ela é clara, se ela é escura, se ela é recorrente, se está uma diarreia aquosa, não está aquosa. Então, aí que você começa pelo sintoma das fezes, pela aparência das fezes, né, o sintoma, a aparência das fezes, tentar identificar qual é o problema, né? Então, aqui a diarreia vai ser intermitente, né? E quando tem altas infestações, o que acontece? As larvas, elas migram para o pulmão, sai do intestino delgado e vai para o pulmão. Aí o animal começa a ter tosse, expectoração, broncopneumonia, tá? Então, ele pode ser assintomático, pode passar por isso e nem ter nenhum sintoma. Mas, normalmente, o animal tem uma anorexia e perda de peso. Tá? Não costuma parasitar sozinha a estrongiloidose, ela costuma parasitar junto com o Toxocara vitolurum, que eu vou falar já dele. Tá? Normalmente, bezerros com mais de 6 meses de idade são resistentes à estrongiloidose. Então, por isso não se recomenda muito tratamento, porque vai ser aí uma cura espontânea, vai ser natural do animal, tá? E o fundamental aqui é o ambiente. Então, o ambiente inóspito vai predispor aos parasitas. Aí a gente vai para a colibacilose.
Colibacilose é provocado pela bactéria Escherichia coli e é chamado de curso branco. Por quê? Vai dar essa diarreia amarelo pálida ou esverdeada. Então, é uma diarreia clara. Isso dá uma desidratação progressiva, tá, no animal. Ele pode chegar até uma acidose metabólica e vir até a morte. Normalmente, eles adquirem essa colibacilose no pré-natal, através do canal do parto, ou no pós-natal via digestivo, logo depois, então, do nascimento. Geralmente, habita o intestino grosso do bezerro. E aí, quais são os tratamentos? Posso usar produtos à base de sulfato de neomicina ou oxitetraciclina. Uso 11 miligramas por quilo de peso vivo do bezerro. E aí, como o animal está com uma diarreia, a gente entra com fluidoterapia, que é a soro, tá? Lembra que os agrônomos não podem prescrever medicamento, mas existem alguns medicamentos que eles são de uso contínuo na fazenda, que até o vaqueiro usa. Neoscaridiose. Ele é o mais prevalente, esse é o toxocara que eu falei para vocês que eu ia falar depois, né? Então, o neoscaridiose é o mais prevalente, o mais patogênico para os bezerros até 5 semanas de vida. É um euminto, tá? Que habita o intestino delgado de animais jovens. Aqui o animal fica debilitado, ele fica apático, sem apetite, o ventre fica flácido, os pelos ásperos e sem brilho. Olha aqui como é que ele fica depois, ó. Tá vendo? Ele pode ocorrer aqui a diarreia já é uma fétida. Ela é escura. Ela tem aquele odor putírico, sabe? Aquele gás de cozinha. E o que acontece é que o hospedeiro, o bezerro, ele normalmente vai morrer em poucos dias. Por quê? Porque o neoscara, ele vem perfurando aqui o animal, né? Aí a mortalidade é 35% a 50%, e normalmente são animais que têm até 30 dias de vida. São animais jovens. Então, o que se faz para você poder prevenir a neoscaridiose? Aí são vermífugos de largo espectro, preferencialmente via oral, tá? Aí, gente, é interessante. Tem um estudo da Embrapa que sugere fazer o primeiro vermífugo, a primeira aplicação de vermífugo no bezerro búfalo somente aos 15 dias de vida, tá? O tradicional do manejo bovino é vermifugar no dia do nascimento. Você vai lá, você vai olhar como é que está o cordão umbilical, vai pesar, já vai fazer essas medidas iniciais, já aproveita e já vermifuga o bezerro ao nascer, tá? Mas tem esse trabalho aí que foi feito da Embrapa, e na época o nome do pesquisador era Hugo Lau, ele aposentou, né? Quando o doutor Hugo Lau mencionou que o ideal era vermifugar bezerro búfalo só com 15 dias de vida, foi um auê. Ninguém queria aceitar, porque era um outro manejo. Dizer, eu vou manejar com um dia, depois com 15 dias, daqui 14 eu volto lá, vou ter que fazer outro manejo no bezerro. Tem que pensar que não é só um bezerro que está na fazenda, né? São centenas, ou de repente milhares, depende do que é nessa fazenda, né? E aí ele sugeriu isso daí. Segundo ele, o animal precisa pegar uma resistência antes de tomar essa primeira dose de vermífugo. E eu lembro que eu estava acompanhando o rebanho búfalo na época, eu falei, eu não vou vermifugar, eu vou manter com o primeiro dia e eu faço assim, eu vou continuar assim. E nesse ano eu tive a morte de 2 animais, exatamente como ele falou. Você vai ter bezerro morrendo perto do desmame. Eu tive 2 bezerros que morreram perto do desmame. No ano seguinte eu resolvi testar. Aí eu comecei a vermifugar com 15 dias, e aí, de fato, a gente não perdeu nenhum animal com o mesmo sintoma. Então, eu recomendaria vermifugar a partir dos 15, tá? Então, o esquema de vermifugação para o bezerro búfalo é com 15 dias, depois com 30, faz outra com 60 e 180 dias. E as bases mais eficazes aqui pega, né, os caridiose, que esse esquema de vermifugação você vai fazer para as outras doenças também, não é só para a neoscaridiose, tá? Aí você tem algumas bases no mercado, tem o mebendazole, oxibendazole, fenbendazole, tiabendazole, tem algumas bases que são eficientes. Como é que você vai escolher a tua base? Preço, né? Aí, por exemplo, aqui,
eu preciso usar 8 miligramas desse por quilo de animal. Esse eu preciso usar 44. Então, esse você vê que ele é bem mais concentrado. Eu vou precisar bem menos desse do que desse, né? Por animal. Aí eu vou calcular, eu tenho 300 bezerros com 35 quilos, eu vou precisar de quantos litros do mebendazole e quantos litros do tiabendazole, por exemplo. Aí eu vejo quanto está o preço do litro e compro por preço. O que vai me sair mais econômico, né? Já que todos eles, só que os dois são eficientes, aí eu vou pelo lado econômico. Entenderam? E por que a gente não faz uma dose única? Porque a gente tem que refazer. Porque os vermífugos, eles não são eficientes nas larvas. Você tem que esperar o ciclo continuar, né? Além disso, sempre prover higiene do bezerreiro, dividir lotes e, se achar necessário e puder, o exame de fezes. Normalmente, o búfalo, a gente só vermifuga até os 2 anos de idade, não continua vermifugando, tá? Mas, se houver necessidade, faz o exame de fezes, comprova, e aí continua ou não, tá? Quais são os primeiros cuidados que faz com o bezerro? O primeiro é a injeção do colostro, né? Então, ele tem que absorver esses anticorpos. Como é que eu sei que ainda está no colostro? O leite de búfalo é 100% branco, lembra que a gente comentou? O colostro de búfalo é meio amarelado. Aqui eu tô com meio caminho já, tá? Metade colostro, metade leite. Então, quando o meu leite deixar de ficar amarelo, ficar totalmente branco, eu já não tenho mais colostro, já tenho leite. Como é que eu trato esse umbigo? Eu trato esse umbigo aí com uma tintura de iodo, tá? Pode ser essa aqui, passada pelo professor Rinaldo. Iodo metálico, iodo de potássio, álcool e água QSP. Essa água QSP, gente, é quantidade suficiente para preencher. Quer dizer que eu vou pegar uma vasilha de 1.000 litros, de um litro, né? Vasilha de 1 litro. Vou colocar 30 gramas de iodo metálico, 20 gramas de iodo de potássio, 100 ml de álcool. Aí eu vou preencher com água até chegar a 1.000 ml. Aí eu não vou chegar a colocar 1.000 de água, não vou colocar tudo isso, porque parte já foi preenchido pelos outros produtos. Entendeu agora o que é uma água QSP? Aí, o que é um corte, né? Okay. O que é um corte? Normalmente, a gente não precisa intervir. Normalmente, a própria vaca, ela já corta esse cordão umbilical numa altura boa. Mas se ela tiver cortado esse cordão muito comprido, ele vai ficar batendo no capim, ele vai poder cair em pedra, conforme ele anda, e aí vai inflamar. E aí eu vou ter uma inflamação no umbigo. E o umbigo é uma entrada muito fácil, digamos assim, para patógenos. Qualquer coisa ele infecciona. Então, o que a gente chama de onfalofobia, dá essa inflamação. Então, a gente só vai cortar se tiver necessidade. Normalmente, 2 dedos abaixo, com uma faca limpinha, né? Fica asepsia, faça o mergulho naquela solução que a gente preparou e deixa. Com 4 a 5 dias deve cair esse umbigo aqui, e deve secar, ele deve ficar sequinho e tá tudo de boa. Enquanto ele estiver assim, úmidozinho, ele é uma entrada para patógeno, tá? Quantas vezes eu vou tratar todo dia? 1 a 2 vezes por dia, trato todo dia, até secar. Aqui é um calendário sanitário para bubalinos, né, até 180 dias, algumas atividades que têm que ser feitas, como o corte do umbigo, vai tratar o umbigo aí, por cerca de 5 dias, a ingestão de colostro. Eu posso ou não remover se for gado leiteiro, isso é mais importante. Às vezes a vaca, ela não nasce com 4 tetinhos, às vezes ela nasce com um minúsculozinho, sabe? 1 ou 2 minúsculozinhos, ela nasce com 5, 6. Que você não vai conseguir ordenhar, mas que está roubando o teu leite. A produção de leite está indo para esse teto, então você pode tirar essa remoção aí do teto supranumerário, que a gente chama. Vermifugal, 15, 30, 60, 180 dias, vacinar contra o carbúnculo sintomático, a gente vai ver essas doenças agora, tá? Carbúnculo sintomático, febre aftosa, brucelose, aí vai. Posso passar para doenças parasitárias em geral, sem ser só em bezerros, sim? Querem fazer um intervalo ou a gente segue? Pode seguir, professor. Tá de boa ainda? Pode, professor. Bacana esse assunto, né? A pessoa da veterinária normalmente
É a aula que o pessoal da veterinária mais gosta, normalmente. Bom, as doenças parasitárias, eu já não estou mais falando de bezerro, tá? Estou falando geral, do rebanho. Então, as parasitárias são os mais sérios e graves problemas sanitários que acometem os bovarinos, principalmente em lugares quentes e úmidos como o nosso, tá? Porque os eumintos, eles são favorecidos por aglomeração em locais úmidos e alagadiços. Então, se eu botar numa situação dessa aqui, eu estou favorecendo. O que intensifica? Se o animal tiver com carência nutricional, então ele não tem resistência para brigar contra esse parasita, excesso de animais por lote, pouca higiene, uso inadequado de antiparasitas. Então, assim como o herbicida, a planta vai ficando resistente, o animal também vai ficando resistente ao antiparasitário, ao vermífugo. Então, eu tenho que fazer uma mudança, eu não posso ficar sempre com o mesmo antiparasitário, tá? Permanecer coabitando animais jovens com animais adultos, que têm necessidades diferentes e manejos diferentes, também facilita, né? E isso aqui causa perdas econômicas expressivas, baixo desfrute. O que é um baixo desfrute? Se eu trabalho numa fazenda para corte, eu tenho... o que é meu produto? É o animal, né? É o boi, é o bezerro, se eu trabalho numa fazenda de cria, se eu trabalho numa fazenda de recria, é o garrotinho, a novilho, ou então, depois o boi, né? Então, eu tenho que vender parte desses animais e eu tenho que repor animais, né? Normalmente, se for um sistema de cria, recria, engorda, se eu mesmo produzo meus bezerros e eu engordo, eu mesmo vou repondo aquelas minhas fêmeas que eu tive que vender, né? Pronto. Isso aí é a taxa de reposição. O desfrute é tipo assim, o quanto eu desfrutei da minha fazenda, o quanto eu vendi dessa fazenda. Essa é a minha taxa de desfrute. Então, se eu tenho animais doentes que eu não vou poder vender, ou se o animal está muito fraco, não chegou no peso ainda, se está tardio, o que vai acontecer? Eu vou ter uma taxa de desfrute menor. Eu não estou vendendo animal. Ele não chegou no ponto onde eu queria. Não chegou no peso, chegou na idade, tá? E aí eu posso também ter alto índice de mortalidade, dependendo da doença. Então, vamos ver alguma dessas doenças agora, as parasitárias, tá? Uma delas é a dermatobiose, que é o berne. O berne, ele fica assim, ó, alojado na pele do animal. Normalmente, ele dá bastante assim no pescoço, na paleta, nos membros anteriores, tá? E aí ele vem, ele incomoda, né? Ele dá esses nódulos que são dolorosos para o animal, chamado de berneura. São nódulos subcutâneos, tá? E aí o que é isso? É uma miase furuncular causada por essa larva aqui do berne, tá? Que é chamada Dermatobia hominis, uma mosca berneira, que dá essa tumefação cutânea dolorosa. Ela não costuma afetar muito aqui animais na região quente. Então, se você for aqui no Pará, você vai ver bem menos casos de berne, por exemplo, se você for para o interior de São Paulo. Mas pode acometer, tá? Qual é o tratamento? O tratamento eu posso aplicar a ivermectina, já que é parasitária, gente, já que é parasitária, é vermífugo, preventivo, né? Eu posso usar uma ivermectina, ou então depois eu posso usar banho, né? Com Celadrim. Pode ser injetável ou pode ser banho no animal. Aí eu uso aquelas, ou bomba costal, que a gente usa para aplicar herbicida, ou tem, ninguém mais tem hoje o chuveiro para ir para banho por ombro. Também posso fazer aí também o triclofone, que é o Negovon injetável, 2 ml por 100 kg de peso vivo do animal. Então, se o animal tem 500 quilos, eu vou usar 2 vezes 5, 10 ml, tá? É 2 por cada 100 quilos. Não pode ser aplicado em animal leiteiro, tricloforme, porque ele passa por leite. Aí eu vou para um outro parasita, que é a escabiose, que é a sarna. Também pode dar sarna no animal. É o Sarcoptes sp. Ela dá uma dermatite pruriginosa grave. Ela evolui com intenso prurido cutâneo, queda de pelo, formação de crosta, principalmente na base do chifre, orelha e ao longo do torso. E dá uma perda de peso muito grande, porque o animal está extremamente desconfortável, se coçando toda hora. Vocês já viram um animal com sarna?
ele se coça toda hora, cai o pelo. Então, o animal que está incomodado, ele não está comendo. Se ele não está comendo, ele perde peso. E o ruminante perde peso muito fácil. Não tem uma foto muito boa de escariose, não, olha, mas você vê assim, todo animal sem pelo. Os ácaros, eles são mais ativos nas épocas mais frias e úmidas do ano. Pode ver fora do corpo do animal por 2 a 4 semanas. E aí você pode fazer o tratamento dele com uso tópico diluído em água, pode ser o clotoxifose ou Fuxin, e repetir pelo menos 3 vezes. Ou pode ser injetável, com 0,2 miligramas de avamectina por cada quilo de peso vivo, via subcutânea. É a via de aplicação, tá? Aí a gente vai para o piolho, que é a pediculose. O piolho, gente, é o mais importante maléfico ecto quer dizer parasita da parte externa do animal, tá? Ectoparasita do búfalo. Até agora a gente viu só ecto, a gente viu o berne, que dá por lado de fora, a gente viu a sarna, que dá do lado de fora, a gente viu o piolho, que dá do lado de fora. A gente tem os vermes que estão dentro do animal também. Aí é o Hematopinus tuberculatus, tá? Ele causa aqui um estresse, tá vendo? Olha quanto aqui. Vocês chegaram a ter piolho quando vocês eram crianças? Vocês lembram, só de falar é capaz de vocês já começarem a ficar agoniados. Vocês lembram da agonia que era ter piolho, aquela coçadeira, aquela coisa o dia inteiro te incomodando? E aí você tinha alguém que vinha com pente fino para tirar piolho, aí ficava uma competição, às vezes, entre vocês e os irmãos de vocês, ou os primos, para ver quem que tinha o piolho maior. Aí tem gente que aplicava tanta coisa que as mães da gente colocavam na cabeça da gente. Teve um que falou, minha mãe colocava era aquele spray lá, como é que, gente, para matar mosca, aquelas bombas para matar mosca. A mãe colocava na cabeça dele, aquela latinha, clec, 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 para jogar o veneno. Hoje tá fácil, né? Criança com piolho hoje tá fácil. Toma uma ivermectina, e tem um shampoozinho que você lava, na primeira já sai. Mas a gente penava. Agora imagina um animal lá com esse tanto de piolho aqui, ó, sem ninguém para tirar, sem veneno para passar, no sol quente, com dificuldade para dissipar o calor, sem comida. Imagina o desespero que é para esse animal. Ele não consegue se coçar, a mão dele não vai até a costa, ele não tem unha. Olha aí. Então ele fica extremamente incomodado com essa picada, ele fica intranquilo. E aí ele fica incomodado, o que acontece? Emagrece. E pode chegar até anemia, dependendo de quanto for essa picada aí. Como é que eu posso tratar? Com banho inseticida, intercalado de 15 a 18 dias. Posso dar banho com Foxin, Fention, ou então posso injetar a ivermectina no animal, aí 0,2 miligramas de peso animal. Vocês querem continuar para pegar infecciosa ou vocês querem continuar na próxima aula e a gente encerra aqui? Como é que vocês estão? Professora, eu prefiro encerrar. Porque a gente levou direto sem intervalo, né? Na próxima aula nossa já é nossa prova, gente. Deixa eu só dar uma olhada. Não, ainda não. Ainda não é a nossa prova. Então, todo mundo quer encerrar? Então, eu vou interromper a gravação.